E hoje temos mais um exercício sobre recursão. É a terceira aula de exercício, quarta aula no total sobre recursão. E se eu não me engano, esse é o exercício mais difícil que vocês vão ver esse semestre. Então, presta atenção e vamos lá. Nosso objetivo hoje é gerar as permutações de uma lista. O que são permutações? Se a gente tem uma lista com apenas um elemento, por exemplo, essa lista aqui do lado que só tem o 1, essa lista só possui uma permutação, que é a permutação com o elemento 1. É a única forma possível de eu permutar os elementos dessa lista. Se eu tenho mais de um elemento, vamos supor que eu tenho dois elementos. Eu tenho aqui a lista com os elementos 1 e 2. Essa lista possui duas permutações possíveis entre seus elementos. A lista 1, 2 e a lista 2, 1. Se eu tiver 3 elementos, 1, 2 e 3, são 6 permutações. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 e 3, 2, 1. A gente precisa então nesse exercício, dada uma lista qualquer, imprimir todas as permutações possíveis entre os elementos dessa lista. Já adianto que vai ter recursão, já adianto que o código vai parecer um pouquinho complexo, mas não é não, basta a gente prestar atenção que sai. O que eu posso identificar entre as permutações dessa lista com 3 elementos? Em primeiro lugar, na hora de dizer as permutações para vocês, a primeira coisa que eu fiz foi fixar o primeiro elemento. Então eu tenho aqui o número 1 seguido da permutação da lista 2 e 3. Então eu tenho 1 seguido de 2, 3, depois eu tenho 1 seguido de 3, 2. E aí eu fixo outro elemento, eu fixo o elemento 2 na frente das permutações. Então eu tenho 2 seguido das permutações da lista 1 e 3, que são os elementos que estão faltando. Então fica 2, 1, 3, 2, 3, 1. Depois eu fixo na frente o 3. Então eu tenho 3 seguido das permutações entre a lista com os elementos 1 e 2 ou 2 e 1, tanto faz. Então eu tenho 3, 1, 2, 3, 2, 1. Portanto, se eu for fazer a permutação de uma lista com 4 elementos, o que eu vou fazer? Primeiro, fixo o primeiro elemento. Fixei o 1 e aí eu tenho que fazer a permutação entre a lista com os 3 elementos restantes, que são 2, 3 e 4. A gente acabou de ver que uma lista com 3 elementos gera 6 permutações. Então eu vou ter 6 permutações com o 1 na frente, depois eu vou ter 6 permutações com o 2 na frente, depois 6 permutações com o 3 na frente, e depois 6 permutações com o 4 na frente. 24 permutações no total. E assim sucessivamente. De forma geral, o que eu faço? Eu fixo o primeiro elemento da lista, chamo a permutação recursivamente para o restante da lista, e depois o que eu faço? Eu pego esse elemento que eu havia fixado e troco ele de lugar com um dos elementos que tinha ficado na lista que foi permutada. E aí eu volto para o passo 1. E quantas vezes eu vou fazer esse passo? Eu vou fazer esse passo N vezes, porque são N números a serem fixados lá na frente. Então imagina que eu tenho uma lista com 4 elementos, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 4 vezes o quê? Primeiro, fixo o elemento que está na posição 1, permuto o resto recursivamente. Depois, fixo o elemento que está na posição 2 originalmente, troco ele de lugar com o cara que está na posição 1 e aí faço as permutações do resto da lista recursivamente. Depois eu tenho que fazer com que o elemento que estava na terceira posição vá lá para frente. Então, troco ele com quem estiver lá e faço a permutação recursiva de quem ficou. No final, eu tenho o elemento que estava originalmente na posição 4, boto ele lá na frente e faço as permutações recursivas daquela listinha que sobrou lá no final com os outros 3 elementos. E assim eu termino de gerar todas as permutações possíveis. Espero que vocês estejam acompanhando até agora. Vamos tentar enxergar isso em Python como é que seria. Em primeiro lugar, como eu falei para vocês, em alguns momentos eu vou ter que trocar 2 elementos de lugar em uma lista. Então, só para lembrar, a gente já tinha feito uma função troca, que está aqui do lado, dada uma lista e 2 posições I e J, vai trocar o elemento da posição I com o elemento da posição J dessa lista. E aí vem a função permis. Eu vou implementar as permutações 2 vezes. Primeiro eu vou simplesmente imprimir quais são as permutações, então eu vou ter um procedimento. Depois eu vou retornar uma lista com todas as permutações possíveis. Se eu tivesse, por exemplo, a lista 1 e 2, eu retornaria uma lista com 2 sublistas, a sublista 1, 2 e a sublista 2, 1. Uma lista na qual cada elemento é uma lista com as permutações possíveis
dos elementos da lista L, ok? Então primeiro a gente vai fazer um procedimento, que só imprime, e depois uma função. Então agora vamos ao procedimento. Permis recebe L, que é a lista, e eu recebo pos igual a 0. O que esse pos igual a 0 significa? Significa que para o Python, se eu chamar esse procedimento, permis, passando só uma lista como parâmetro, ele vai entender que, como eu não disse qual o valor que vai ter a variável pos, ela a princípio vai assumir o valor 0. É como se fosse um valor padrão caso esse parâmetro não seja passado. Se por acaso eu chamar a função permis passando dois parâmetros, o primeiro vai ser a lista e o segundo vai ser o valor destinado a essa variável pos. E vocês já vão entender por que existe esse valor que vem com um parâmetro pré-definido. Então a primeira coisa que eu faço, caso básico da recursão. Quando que é simples gerar as permutações? Quando eu só tenho um elemento para permutar. If pos igual além de L menos 1. Primeiro lugar, o que é pos? Pos é a posição na qual eu estou fixando o elemento. Então lembra, quando eu tinha 3 elementos para permutar, a princípio pos seria 0. Isso significa o quê? Que eu estou fixando o elemento que está na posição 0. Primeiro, na posição pos igual a 0, eu vou ter o 1, depois o 2, depois o 3. E aí, quando eu for chamar essa função recursivamente, eu vou chamar essa função para pos igual a pos mais 1. Ou seja, se era 0, eu vou passar a chamar a função para pos igual a 1. E aí eu vou fixar o cara que está na posição 1 da lista, que eu estou fazendo isso tudo recursivamente. Calma que vocês vão entender. Mas aí significa o quê? Que quando eu tenho 3 elementos, quais são as posições possíveis que eu tenho que fixar? A 0, a 1 e a 2. Numa lista com n elementos, quais são as posições dos elementos? De 0 até n menos 1. Então, quando pos for igual além de L menos 1, quer dizer que eu cheguei na última posição. Se eu cheguei na última posição, só tem um elementozinho que falta ser permutado. E se só tem um elemento a permutar, então eu já sei que eu terminei as permutações e aí eu imprimo a lista inteira. Calma lá que vocês vão entender isso daqui a pouquinho. Caso contrário, eu não estou no caso básico, eu estou no caso recursivo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um loop que vai ter uma variável i, que vai de pos até len de L menos 1. Lembrando que o range não pega o último elemento, ele vai até o último elemento menos 1. Então, quando eu entro pela primeira vez nesse procedimento para uma lista com 4 elementos, quem vai ser i? I vai de 0 até 3. 0, 1, 2 e 3. Isso significa que eu vou fixar na posição pos igual a 0 os caras que agora estão originalmente nas posições 0, 1, 2 e 3. E é cada um dos elementos que vão ter que ir parar em algum momento lá na posição pos, que a princípio é 0. Então, quando pos é 0, quais são os elementos que vão ter que em algum momento parar naquela posição? Os elementos que estão em i igual a 0, 1, 2 e 3. Quando pos for igual a 1, quer dizer o quê? Imagina que eu fixei na posição 0 o primeiro elemento da lista. Quem é o primeiro elemento da lista? 1. E aí eu vou chamar o procedimento permis recursivamente da posição 1 em diante, porque o primeiro carinha está ali fixo. Então eu quero chamar ela recursivamente. Quando eu chamar recursivamente, pos é igual a 1. E aí, se eu estou fazendo isso recursivamente, é como se a minha lista não tivesse mais 4 elementos. É como se a minha lista só tivesse esses 3 últimos, que são os 3 que eu vou querer permutar recursivamente agora. A variável pos nessa chamada recursiva vai começar de 1, porque a 0 está lá fixa lá fora, lá na pilha. Se lembra da pilha? Então, aqui eu tenho uma nova variável pos que começa de 1, e aí o meu i nessa chamada recursiva vai ser 1, 2 e 3, porque os elementos que estão na posição 1, 2 e 3 vão ser todos fixados em algum momento ali na posição pos igual a 1. É isso que vai acontecendo. O i diz quais elementos vão ter que parar em algum momento lá na posição referente ao pos, que começa com 0 e depois ele vai aumentando. Então presta atenção, o que eu faço nesse loop? Para cada i que vai de pos até len de L menos 1, o que eu vou fazer? Primeiro, eu troco o cara que está na posição pos com o cara que está na posição i. Quando os dois forem 0, ele vai trocar a posição 0 com 0, não faz diferença nenhuma. Mas se eu tiver, por exemplo, pos igual a 0 e i igual a 3, o que isso significa? Que eu vou pegar o cara que estava fixo, era o cara que estava na posição 0, eu vou trocar ele de lugar com o cara que está na posição 3. Para que aí eu gere aquela lista 4
seguida de 1, 2, 3, 1, 3, 2 e assim sucessivamente. É como se eu pegasse o último elementozinho de uma lista com 4 elementos e colocasse lá no lugar do 0 para que eu possa fazer recursivamente as permutações do resto da lista. Então eu troco o elemento da posição pós com o elemento da posição i, chamo a função recursivamente para pós igual a pós mais 1, ou seja, eu vou permutar recursivamente só a partir da direita do cara que estava ali fixo, e depois eu destroco. Por que eu destroco? Porque quando eu voltar para a próxima iteração, imagina que eu troquei o 0 com o 1. A lista que era 1, 2, 3, 4 ficou 2, 1, 3, 4. Ou seja, eu fixei o 2 e fiz a permutação do resto. Agora eu destroco, volto a ser a lista original, que era 1, 2, 3, 4, só para ficar um pouquinho mais organizado, porque aí da próxima vez que eu entrar nesse loop, eu tinha trocado 1 com 2, agora eu vou trocar o 1 com o 3. Entendeu? Espero que sim. Mas a gente vai voltar aqui já já, relaxa. Então vamos pensar o seguinte. Se eu tiver 3 elementos, eu vou chamar permis de 1, 2, 3, com pós a princípio 0. Lembra que pós sempre começa com 0. E aí ele vai entrar no caso base? Não, ele vai entrar no caso recursivo. E quando ele entrar no caso recursivo, o que vai acontecer? Ele vai ter um loop com i que vai de 0 até 2. 0, 1, 2. Então agora ele entra 3 vezes ali. E aí eu tenho 3 chamadas recursivas. E cada vez que eu tiver uma dessas chamadas recursivas, significa o quê? Essa primeira chamada recursiva me diz o quê? Que eu vou fazer as permutações da lista 1, 2 e 3 com pós igual a 1. Pós igual a 1 quer dizer que eu tenho que permutar essa listinha aqui, 1, 2, 3, a partir da posição 1. Ou seja, eu vou permutar só as posições 1 e 2 dessa lista. Quer fixar isso? Pega e faz no papel, destrincha todas as chamadas recursivas, pega essa primeira chamada recursiva e destrincha ela em 2 chamadas recursivas. E aí as de baixo você destrincha em 2 também, você vai ver que ao todo vão ser 6 chamadas recursivas. Cada uma das 6 chamadas recursivas vai imprimir uma das 6 respostas que a gente tem dessa função, que são as 6 permutações possíveis da lista 1, 2, 3. Então faz isso no caderno, confie em mim, acredita no seu professor. Eu não vou fazer porque eu quero que você faça, porque eu tenho certeza que fazendo você vai fixar muito mais e vai entender direitinho por que esse código funciona, apesar dele ser tão maluco, tão complexo, tão doidão. E aí agora eu vou fazer outra permis, vou chamar de permis 2 para não confundir com aquela. Então permis 2 vai ser uma função que vai retornar uma lista com várias sublistas. Cada sublista é uma permutação possível. Então primeiro, ao invés de simplesmente imprimir a lista, quando eu entrar no caso básico, quer dizer que eu cheguei numa possível sublista. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma cópia dessa sublista. Por quê? Porque eu vou ter uma listona com várias listinhas. Cada listinha é uma permutação possível. E depois eu vou ficar mexendo nos elementos. Vou ficar trocando posição i com posição j. Se eu tenho uma lista L que tem os elementos 1, 2, 3 e faço que L2 recebe L, se eu trocar L2, eu troco L1 também. Na verdade, são só nomes diferentes para a mesma lista. Ok? Então, quando eu faço L.copy, ele vai criar uma nova lista na memória, que é uma cópia exata daquela lista L. E se eu mexer no L depois, essa cópia não vai ser modificada. Entendeu? É por isso que eu estou fazendo essa cópia. Então, faço essa cópia e retorno uma lista com essa cópia. Então, eu vou ter uma listona, na qual dentro dela eu tenho uma sublista. E aí, no fim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a soma de várias listas, sendo que cada uma tem uma sublistinha. No fim, eu vou ter uma lista só com várias sublistinhas. Cada uma vai ser uma permutação possível, ok? E aí, o caso recursivo vai ser como? Eu começo com uma lista vazia. Nessa lista vazia, eu vou somando todas as sublistinhas que forem retornadas lá do caso básico. E aí, faço o meu loop normalmente, faço a troca, chamo o recursivo e destroco. Só que aí, cada vez que eu retornar da permis, ao invés de só chamar, que era um procedimento, eu imprimia, aqui que eu estou fazendo, eu estou pegando o resultado dela, que é uma lista com uma ou mais permutações já criadas lá dentro, e somo com a lista de permutações que eu tinha até agora. Então, eu vou acumulando nessa variável que eu chamei de result, todas as sublistas que forem sendo retornadas lá de dentro
daquela função permis recursiva. É confuso que eu sei, pode admitir, eu sei que é confuso. Então, acredita em mim, faz no papel, escreve direitinho, destrincha essa função, que quando você destrinchar, você vai entender cada chamada recursiva e vai entender por que isso ocorre. A função de permutações ela é útil em vários problemas importantes da computação, mas a gente não vai entrar nessa discussão não. Deixa essa discussão um pouco mais para frente. O importante aqui é vocês entenderem permutações, que é um exercício muito complexo de recursão. Se você entender isso, você entende qualquer coisa que aparecer com recursão na sua vida. Te garanto. Apesar desse ser último exercício de recursão não acabou aqui não. Por quê? Porque o nosso próximo assunto é busca e ordenação. Técnicas de busca e ordenação. E tanto na busca como na ordenação, a gente vai usar recursão. Então, se você entender esse exercício aqui agora, vai facilitar muito a sua vida no próximo tópico, que é o último da disciplina. Então, até a próxima aula.